Neste momento, o Brasil e o mundo vivem uma crise sem precedentes. Juntos, enfrentaremos esse período desafiador com solidariedade e dedicação. Teremos muitos desafios com os impactos que surgirão quando tudo isso passar. Mas somos brasileiros. É tempo de unir forças. Vamos fortalecer a indústria nacional, garantindo que o produto comprado seja feito por mãos brasileiras e matérias-primas produzidas no Brasil. Nós, da J. Serrano, há 70 anos produzimos têxteis para os lares brasileiros, feitos com os mais altos padrões de qualidade e sustentabilidade, gerando mais de 1.000 empregos diretos, cuidando de nossa gente e de nosso país. Juntos somos fortes, juntos somos melhores. Têxtil J. Serrano. Moveupar 2021, onde tudo começa. De 25 a 28 de janeiro, no Expoara, em Arapongas, Paraná, Brasil. Fala galera, tudo bem? Obrigado pela participação de todo mundo, obrigado Carlos Bessa pelo convite, Cristiano Russo, aí o gestor da Hot Milk, uma das principais aceleradoras de startups do país, que vai bater um papo com a gente. Vamos começar discutindo o que é startup. Então vamos desmistificar uma das principais coisas. Startup não é um aplicativo. Tá? Startup também, não basta você colocar uma mesa de bilhar, uma mesa de ping-pong, deixar o pessoal da tua empresa vir trabalhar de shorts e bermuda e cumprir o horário que quiser, que a sua empresa vai conseguir grandes resultados de inovação. Não é isso. Startup não é uma versão colorida, uma versão pequena de uma grande empresa. Daí você deve estar se perguntando, bom, o que é uma startup? Como que eu posso? O que isso tem a ver comigo? Eu não quero transformar minha empresa em startup, não quero criar uma startup, mas como que eu posso me beneficiar desse processo? A startup, então, ela é uma organização que funciona por um determinado tempo em busca de uma solução que seja um produto, um serviço ou um modelo de negócio para um problema real, um problema validado das pessoas, um problema que as pessoas sintam e estejam muito dispostas e valorizem resolver. Mas que esse modelo de negócio seja escalável e repetível, ou seja, que obtenha crescimentos exponenciais e que seja replicável a diversas regiões do planeta. E normalmente essa organização ela vive em um ambiente de extremas incertezas. Né? São cenários totalmente novos, não são cenários que já foram conhecidos, não são produtos, não são soluções que já foram testadas. Isso é uma startup. Então, startup é uma ciência, é um processo que tende a resultar numa empresa, numa solução, numa inovação para um problema que é significativo para as pessoas. E sim, uma startup ela objetiva se tornar uma grande corporação. Né? E normalmente as bem-sucedidas se tornam grandes corporações, mas no início às vezes elas não são nem empresas. Steve Blank, que é um dos grandes estudiosos aí desse processo, ele diz justamente que as startups operam no modo de buscar, né? uma busca por esses modelos de negócio, por essas soluções, né? Produtos e serviços, que minimiza riscos. Então, muitas empresas não inovam, por quê? Porque justamente a inovação ela vem com uma carga muito grande de risco junto. Só que com uma metodologia, que é justamente a metodologia de Lean Startup, ela tende a minimizar esses riscos e aumentar as chances de sucesso. Só que isso exige novas práticas. Né? E tudo que a gente aprendeu nas universidades, tudo que você estudou provavelmente na faculdade, na universidade, e tudo que a gente trabalhou por muito tempo nas empresas e foi criado há mais de 100 anos atrás. Né? Essa gestão de empresa, essa gestão de empreendedorismo, ela foi criada há mais de 100 anos atrás. Então, não é que ela não dá certo, obviamente que ela dá certo, uma boa metodologia de gestão, são arcabouços de ferramentas extremamente eficientes.
Só que para alguns ambientes, para alguns momentos, para alguns processos de inovação, novas ferramentas se demonstraram mais eficientes. E é disso que a gente vai falar agora. Com o surgimento de algumas tecnologias e vários empreendedores digitais, eles começaram a descobrir soluções para problemas que não tinham no passado. E eles começaram a desenvolver suas próprias ferramentas de gestão, suas próprias ferramentas de empreendedorismo. Essas ferramentas de gestão, aparentemente, estão dando certo. É verdade. E as empresas, essas empresas que a gente vem falando, hoje elas estão no topo do ranking das empresas mais valiosas do mundo. E isso, obviamente, foi chamando muita atenção dos estudiosos de gestão, de empreendedorismo, e foram ver o que essas empresas tinham em comum, além da tecnologia, muitas vezes. E aí foram descobrindo várias ferramentas e processos e comportamentos e formas de fazer as coisas que eram muito similares umas das outras, né? Hoje está aqui uma capa de uma revista importante dizendo que dados, né, são o novo petróleo. Por quê? Justamente porque as empresas que surgiram aí nos últimos anos no topo do ranking. Antigamente, as que estavam no topo do ranking eram as empresas de petróleo. Enfim, tudo isso, tem vários livros, várias teorias dizendo como que é essa nova ciência, o que é, de fato, essa nova forma de desenvolver novos negócios, essa nova forma de administrar os negócios, né? Um pouquinho disso que a gente quer falar hoje. E, principalmente, né, daqui em diante, a gente vai falar muito sobre beleza, isso tudo parece distante para mim, né? Pô, não sou Google, não sou Facebook, não sou Uber. Tá, mas isso impacta nossos negócios de forma absurda. Como que é essa nova ciência de gestão? Como que é essa nova ciência de fazer empreendedorismo, de empreender? Primeiro que é uma base científica. O que é uma base científica? Tudo parte de uma tese. A gente acha que quando a gente vai desenvolver um produto, ou desenvolver um negócio, ou desenvolver uma solução para algum problema, a gente acha que aquilo, a gente olhou o que já existe, a gente acha que aquilo é a melhor solução do mundo, e aí normalmente a gente vai no efeito cascata, né? A gente começa o processo de desenvolvimento, começa a construir fábrica, começa a construir produto, e depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, dado muito dinheiro colocado, a gente vê que o resultado não era aquilo não resolvia o problema. Então, a metodologia é base científica, parte de tese, cria-se experimentos e você vai realizando de forma muito ágil esses experimentos, vai aprendendo de forma muito ágil, vai voltando a etapas anteriores, vai promovendo novas versões, vai testando novamente até você encontrar a solução que resolve o problema, até você encontrar a solução que o mercado está disposto a comprar, até você encontrar a solução que o mercado que escala, ou seja, que várias regiões e que o mundo inteiro está disposto a comprar. Então, essa é a base da ciência do novo empreendedorismo, é a base da nova forma de fazer negócio. Tem várias teorias, por exemplo, Lean Startup. Então, começamos de uma profunda observação para identificar o problema real das pessoas, né? Então, essas teorias, por exemplo, Tim Brown é um grande autor da área de inovação. Ele fala o seguinte: as grandes observações geram grandes insights para a solução de problemas. Então, fica aqui uma grande pergunta, né? De onde começa o seu processo de inovação? Né? Normalmente, quando a gente vai desenvolver um novo produto, ou um novo negócio, ou a gente pensa na expansão da nossa corporação, a gente começa de onde? Essa é uma questão super importante que provavelmente vai impactar todos os passos seguintes. Se a gente começa a partir de produtos existentes, se a gente começa de coisas existentes, e por último a gente vai ver o que aquilo resolve. Isso é uma realidade. Eu queria dar uma ênfase especial aos processos que começam a partir do problema. Então, se você vai e observa os problemas reais das pessoas, a partir dali, você busca soluções, às vezes, muito mais efetivas e você tem uma grande possibilidade de inovar muito mais do que você partir de processos
de coisas que já estão estabelecidas no mercado, né? Muitas inovações surgem também a partir da tecnologia. Então, muitas pessoas inventam as grandes tecnologias e aí surgem derivações. Pô, essa grande tecnologia, ela pode resolver diversos problemas. Então, as inovações disruptivas, elas normalmente partem de tecnologias e de problemas. Grandes observações do problema das pessoas, né? O Henry Ford mesmo tem uma frase muito tradicional dele que ele diz: se eu fosse perguntar para as pessoas o que elas queriam, elas teriam respondido: eu gostaria de cavalos mais rápidos. E aí ele sempre ia gastar toda a energia dele tentando treinar os cavalos e tentando fortalecer esses cavalos, né? Olha só um exemplo do nosso setor. Veja essa cena. Isso é uma cena que está na vida de todo mundo. É um problema, né? A gente está ali deitado no sofá, com o pé na mesa de centro. É um grande problema, um baita de um desconforto. Uma grande observação dessa eram inovações. Isso é uma inovação, um sofá extensível, por exemplo. E a inovação, ela tem que ser tão simples, às vezes, que tem que levar a gente a pensar, bom, por que eu não pensei nisso antes, né? Porque às vezes você não observou o problema. A sua fonte de inspiração, a sua fonte de inovação não foi o problema. Não foi a tecnologia e depois o problema. Foi muitas vezes o que já existe no mercado. Isso é uma grande realidade, não só no nosso setor, mas em todos os setores. Né? Por isso que a grande maioria dos produtos que hoje a gente usa são produtos de inovação incremental. Ou seja, são produtos que têm algumas coisas melhores do que os produtos que já existem no mercado. Né? Porque a gente tem a tendência de se inspirar, de olhar aquilo que já existe no mercado e tentar melhorar alguma coisa daquilo. Então, a partir disso, a gente falou um pouquinho de produto. A partir dessa mesma linha de raciocínio, vamos pensar um pouquinho em empresa, em negócio, em modelo de negócio. Então, em 1970, 1980, né, surgiu uma nova fábrica de móveis, né, que com muito suor, muito trabalho, ela cresceu bastante, aí nos seus próximos 40, 50, 30, 20 anos, né, e ela atingiu um resultado bacana. O modelo de negócio dela, no passado, era um modelo de que comprava matéria-prima, transformava em imóveis, vendia para o canal de vendas, para um varejo, para uma loja, que por sua vez vendia para o consumidor final. Então imagina isso hoje, né? Nesse meio tempo, a gente teve algumas pandemias de tecnologia, a gente teve várias coisas que mudaram no mundo, então esse modelo de negócio acabou. Hoje a gente tem e-commerce, hoje a gente tem marketplace, né? A empresa cresceu. Aí eu convido vocês a pensarem, daqui 5 anos, como será que vai ser essa fotografia aqui daqui 5 anos? Como será que vai ser esse modelo de negócio daqui 5 anos? Né? Será que a gente vai ter mais canais? Será que essa fábrica vai ser maior? Então fiquem com essa imagem na cabeça. Então veja, nesse período anterior, a gente teve a invenção dos computadores pessoais, a invenção da internet, surgimento do Wi-Fi, surgimento dos smartphones, entre outras tecnologias. E aí a grande pergunta, a gente agiu ou reagiu a essas pandemias, a esses grandes impactos, a essas coisas que impactaram tanta gente? E aquele gráfico mostra que a gente normalmente pensa de forma linear, pensa de forma incremental. A gente provavelmente pensou numa fábrica maior, provavelmente pensou num modelo de negócio com mais canais, provavelmente pensou em uma derivação do que a gente viu no passado, com melhorias, com acréscimos. Né? Aí entra um assunto que a gente ouve falar tanto, então da diferença dos negócios exponenciais e dos negócios lineares. Então, qual que é a grande diferença dos negócios exponenciais e lineares? Né? Ser exponencial não é só crescer de forma exponencial. Né? E crescer exponencial não é crescer, por exemplo, 20%, 30% todo ano. Crescer de forma exponencial, você dobrar de tamanho. Aí depois você dobrar de tamanho de novo, e dobrar de tamanho. E não só tamanho, é dobrar resultado,
dobrar impacto na vida das pessoas, dobrar lucro. Isso é um crescimento exponencial. Então, veja como esse gráfico é um gráfico muito legal, que mostra, nos últimos anos, quantas empresas tiveram crescimento exponencial, ou seja, quantas startups atingiram o valor de mercado de mais de $1 bilhão, né, receberam mais de $1 bilhão, que são as tais de unicórnios, né, são startups que surgiram nos últimos anos e que atingiram esse valor de mercado que é muito superior à grande maioria das empresas já estabelecidas de décadas atrás. Mas aí isso aí normalmente a gente olha, né? Então as áreas de fintech, né, que são as áreas de finanças, as áreas de e-commerce, as áreas de mídia e etc. Fala, não, no setor moveleiro isso não é para mim, não causa muito impacto em mim. Então, vamos ver esses casos, né? Por exemplo, o Magazine Luiza. Magazine Luiza nos últimos 5 anos cresceu 130 vezes. Né? O Magazine Luiza era uma daquelas lojas de 30, 40 anos atrás que vendia para o consumidor final. Se eles tivessem tido um pensamento incremental, um pensamento linear, provavelmente eles não tinham tido esse resultado. Provavelmente não, com certeza eles não teriam tido esse resultado. Veja os drivers estratégicos que eles buscam. Primeiro, crescimento exponencial. E não se atinge crescimento exponencial fazendo incrementos no seu modelo de negócio ou fazendo incrementos nos seus produtos. Né? Se cresce de forma exponencial através de plataformas, através de novos modelos de negócio, através de impactos muito maiores, através de sair na frente ou pelo menos se misturar de uma forma também de vanguarda aos negócios exponenciais. Veja outro caso do nosso setor, né? O Madeira. Acho que todo mundo aqui já trabalhou com eles ou teve algum contato de alguma forma. O Madeira recebeu já 7 rodadas de investimento, quase $150 milhões. Né? Uma startup fala, mas eles são e-commerce. Como que eles impactam a gente? Como que eles impactam todos os agentes da indústria moveleira? Como que eles impactam e como que está sendo a nossa reação em relação a isso? A gente está agindo ou reagindo? E o reagindo não é justamente um mundo de colaboração. Né? A gente não está, não é uma competição mais entre o seu vizinho da frente. A gente tem que se cooperar para crescer de forma exponencial todos juntos. Outros casos agora de fora do país, por exemplo, o Wayfair. O Wayfair recebeu $358 milhões, reinventando o mercado de imóveis. Floyd, exemplos um pouco menores. Mas não são indústrias de imóveis, não são marcas, não fabricam móveis. Floyd já recebeu $10 milhões nos Estados Unidos também. Furnish, um outro exemplo, já recebeu $45 milhões. A Zissou, um exemplo nacional, né? Colchões encaixotados, também uma marca que nasceu digital. Outro exemplo, com quase 30 milhões de valor de mercado. A grande questão a gente precisa inovar. E a gente precisa inovar não só em produto. Precisamos inovar muito em produto. A gente precisa ouvir nosso cliente, a gente precisa entender seriamente quais são os problemas deles, quais são as dores, quais são as necessidades aparentes e as necessidades ocultas deles. Né? Às vezes o ser humano tem um hábito normal de dar jeitinho, e isso não é só do brasileiro, é de qualquer pessoa. Então a gente vai lá, chega, pendura o agasalho no trinco da porta, por exemplo. Né? É um jeitinho que a gente nem percebe, mas isso é um problema. Isso pode ter uma grande oportunidade de inovação em produto, inovação em algum tipo de prestação de serviço. Mas a gente precisa muito inovar em nossos modelos de negócio. Mas eu cresci, eu estou bem aqui, só que o mundo mudou muito, a gente está vivendo num ambiente totalmente diferente. Se a gente não inovar em modelos de negócio também, tanto quanto inovar em produtos, a gente pode sofrer grandes impactos e não crescer nem linearmente. Essa é a grande questão. Imagina que no passado a gente teve aquelas pandemias, né, de internet, Wi-Fi, etc. Imagina daqui para frente.
o tanto de coisa que não é que vai surgir, o tanto de pandemias que já surgiram e que já estão acontecendo, já estão impactando a vida de todos nós. Então, por exemplo, inteligência artificial, parecem coisas distantes, a gente não está falando aqui de criar novas tecnologias, mas como que essa nova tecnologia vai impactar alguma parte do nosso modelo de negócio? E o que a gente deve fazer para transformar essa ruptura em oportunidade? Essa é a grande questão. Eu me lembro, eu estava num evento, alguns meses atrás, almoçando, e eu estava conversando com o senhor que estava do meu lado, nem sabia quem era. Ele era do Centro Tecnológico da Microsoft, a gente estava... E ele começou a falar de evolução e ele falou sobre a computação quântica. Para mim, eu nem sabia o que era computação quântica direito. E ele começou a me falar de estudos e de coisas reais que já existem computadores processando em computação quântica. E quanto que isso vai impactar na vida de todos nós nos próximos 5 anos. E eu não tinha noção disso. Então, esse é o tipo de coisa que pode surgir, lembra, a partir da tecnologia, surgir novos problemas que essa tecnologia pode resolver. E quanto que isso vai impactar na nossa vida, né? Essa é a grande questão. Aquela curva exponencial, ela tem algumas fases, e eu queria dar uma ênfase bastante interessante na primeira e na segunda. Para a gente buscar modelos de negócios exponenciais, é importante, normalmente se percorre esses 6 caminhos. O primeiro deles é a digitalização. Então, primeiro você precisa ter dados. Imagina a quantidade de dados que dentro das nossas empresas a gente tem. Né? As nossas máquinas estão rodando o tempo inteiro, estão gerando dados a todo tempo. A gente está tendo venda a todo tempo. A gente está tendo experiências a todo tempo. Quanto que a gente está digitalizando? Quantos desses dados a gente está trazendo para o nosso banco de dados, a gente está coletando e está analisando? O segundo D é o D da decepção. Então, a partir disso, a gente cria algumas soluções. E normalmente vem a decepção. No começo, as inovações normalmente elas nos surpreendem, principalmente dado essa nova metodologia, essa nova forma de fazer as coisas, que prega muito a prototipagem rápida, o teste rápido, a validação rápida. E depois sim vem a disrupção, a desmaterialização, até chegar na democratização. Pegando o gancho da decepção, o Kumura trouxe de forma excepcional esse exemplo. Veja só a primeira foto da Kodak, a primeira foto digital da Kodak. Foi extremamente decepcionante, assim, ela tinha acho que 2 pixels, se eu não me engano, não me lembro, era muito baixa a resolução. Era uma máquina que tinha quase 4 quilos. E aí isso foi um dos cases mais emblemáticos de inovação, porque eles pararam no segundo D de decepção e não evoluíram. E vejam só a evolução da Kodak versus do Instagram, que é uma plataforma de fotos digitais. Em 96, a Kodak valia 28 bilhões de dólares, tinha 140 mil funcionários. Em 2012, a Kodak tinha tinha 17 mil funcionários, ou seja, bem menos, valia 100 milhões de dólares. No mesmo ano, o Instagram valia 1 bilhão de dólares e tinha 13 funcionários só. Então veja a diferença de negócios exponenciais e o impacto do segundo D, que é o D de decepção. Para a gente entender um pouquinho, né, como que isso tudo acontece, e alguns elementos importantes para tudo isso, é importante a gente entender os ecossistemas de inovação. Um ecossistema de inovação. O ecossistema de inovação, ele é composto, por exemplo, aqui é uma foto lá do Vale do Silício, né? Um dos principais ecossistemas de inovação do mundo, que hoje tem ecossistemas de inovação espalhados no mundo todo. Aqui são cada um dos agentes que compõem um ecossistema de inovação. Então, a gente tem empresas, pessoas, tem startups, tem incubadoras, tem universidades, tem laboratórios, tem mercados financeiros, né, os fundos de capitais de risco, e tem as aceleradoras. E todos esses elementos juntos criam ambientes que favorecem muito a inovação, não só de modelos de negócio, mas também a inovação de produtos. Aí esse é o tema, das coisas que super importantes da gente entender, que aí aqui a gente já começa a pensar, pô, beleza, tudo isso é lindo, tudo isso é bacana, aconteceu, é distante de mim, eu não quero ser uma empresa de tecnologia,
mas o que eu posso fazer na prática? Então, para isso, eu convidei o Cristiano para a gente bater um papo. Cristiano é gestor da Hot Milk, uma das principais aceleradoras do país, do Brasil. Então, ele vai falar um pouquinho para a gente aí, Cristiano, não sei se você está, acho que está com o microfone desligado, o que é, afinal de contas, uma aceleradora? O que uma aceleradora pode fazer para a gente? Pô, sou empresário, tenho uma empresa, não entendo muito sobre inovação, sobre ecossistema, não sei muito bem o que é startup. O que uma aceleradora pode fazer para ajudar em todo esse processo? E, Cristiano, fala um pouquinho aí com a gente. Oi, pessoal. Obrigado, Carlos. Obrigado, Daniel, pelo convite. É um prazer muito grande estar aí com o pessoal do setor de imóveis para a gente bater um papo. Daniel, parabéns pela apresentação, uma apresentação bem objetiva, bem didática. Acho que já é uma pílula de conhecimento para quem não entendia muito ou tinha uma vaga noção de tudo isso sobre startups e processos inovativos, né? Acho que uma grande coisa para a gente criar, para a gente inovar, é observar, né? Ser um bom observador do que acontece ao redor. Outro dia a gente estava num debate por aí e alguém estava batendo muito a tecla do foco. Eu preciso ter foco, foco, foco. Acontece que o foco às vezes tira a visão periférica, né? E é preciso ter a visão periférica. A história do motorista que não vê a paisagem da estrada. E ali você tira grandes oportunidades. Então a gente precisa olhar para isso. As aceleradoras, as incubadoras, elas têm as suas semelhanças e têm uma diferença crucial no processo de geração da inovação. A incubadora, geralmente, ela está dentro da universidade e ela existe para dar vazão aos projetos criados pela própria universidade. Então, ela traz as propostas dos alunos, enfim, e ali ela vai tentando desenvolver com a expertise que a universidade tem. A aceleradora, ela faz isso também, mas ela também abriga as startups que estão criadas no mercado. Então, essas empresas com base tecnológica, com produtos diferentes, alguns disruptivos, outros de inovação incremental, né? Inovação incremental é quando eu já tenho uma coisa e eu mudo essa coisa, né? Então, você não criou nada novo, nada do zero. Então, um processo, ele pode ser uma inovação incremental. Então, eu substituí a emissão de nota fiscal da caneta por emissão de nota fiscal eletrônica. Isso é uma inovação incremental que, às vezes, numa empresa grande, repercute em economia, aí, às vezes, de 15%, 20% no processo. Então, a aceleradora, o ambiente é criado para isso. Então, a gente vai e trabalha, instrumentaliza os empreendedores e esses novos projetos para que eles tenham maior chance de sobreviver no mercado, né? Além disso, um dos papéis importantes das aceleradoras é trabalhar com o que a gente chama de inovação aberta. É conversar com as empresas que já têm os seus modelos de negócio e ajudá-las na construção do seu processo de inovação. Então, a Hot Milk, a PUC, hoje a gente já tem um histórico, né, de fazer isso com empresas grandes. Então, a gente trabalhou com a Renault, trabalhou com a Copel, com a Bosch, agora a gente tem a Unimed, e agora há pouco a gente estava falando com o pessoal do BRDE numa oficina justamente de criatividade. Então, como que eu paro para criar coisas e soluções? Então, o nosso papel é esse, é ajudar o empresário que deseja traçar um caminho diferente para a sua empresa, né? E que ainda não está familiarizado, não tem todas as ferramentas. O nosso trabalho é nutri-lo de ferramentas e co-criar um caminho junto. Então, a gente não chega com nenhuma fórmula de sucesso, porque isso não existe. Então, cuidado com quem chega com a fórmula pronta e fala, a partir daqui eu vou resolver o seu problema. Não é assim que a gente trabalha. A gente tem muito cuidado e muito respeito pelo negócio. Então, você mostrou lá aquela curva que eu achei bem legal da fábrica de móveis, né? E a pergunta é como, eu até anotei aqui, como que vai ser a fábrica em 2025?
Para a gente começar um processo de inovação, a gente precisa entender o que trouxe a empresa até aqui. Isso eu acho que é fundamental. Você não vai simplesmente pegar e falar, não, isso não serve e começa tudo do zero. Pelo contrário, é um processo de adaptação e evolução, né? Então, o nosso trabalho é esse. Mas isso precisa do desejo do empresário, do desejo das pessoas que estão envolvidas nisso, em querer dar esse passo. E cada um tem seu tempo para isso, tá? A gente não acelera o tempo de ninguém, apesar do nome ser aceleradora, né? Mas cada uma dos nossos modelos de operação, a gente dá o time, né? Isso pode ser um processo de 2 meses, como pode ser um processo de 8 meses, como pode ser um processo maior. O que a gente quer fazer é ajudar a companhia a fazer uma revisão de si mesma, né? É meio que uma terapia empresarial, vai. Então, assim, onde eu estou e para onde eu quero ir. É mais ou menos isso, né? Você usou o exemplo do Madeira e Madeira, e eu acho a Madeira e Madeira um negócio bem bacana, porque eu conheci um dos founders, a gente tem contato, porque é de Curitiba, e a Madeira e Madeira, ela focou num negócio que chama experiência do usuário, né? Eu acabei de comprar um produto lá, e vou dar um feedback para eles, porque eu tive uma experiência que ela vai ser 70%. Ou seja, mesmo uma empresa que recebeu aí 150 milhões de dólares de investimento, ainda tem muita coisa para fazer diferente. Tem muita oportunidade ainda, né? Tem. Quando você coloca e pressiona, e eu gostei também do exemplo do sofá, né? Pressiona uma indústria que é uma indústria que tem muito hands-on, ou seja, eu tenho que cortar, eu tenho que fazer, eu tenho que colocar. Eu faço analogia mais ou menos com a indústria de laboratório. Eu sou biomédico de formação, então já ajudei a construir alguns laboratórios, então eu olho muito para aquilo. Os laboratórios fizeram uma coisa, não em todos os lugares, tá? Eu vi isso em alguns ecossistemas. Então, um ecossistema onde a gente reúne aceleradora, empresa, fundo de investimento, empreendedor individual, academia, tudo isso, poder público é importante, porque o poder público faz leis, melhora, então a gente tem leis de incentivo para a tecnologia, é exatamente isso. A gente tem as leis de incentivo, tudo isso tem que trabalhar junto e estar conectado. Os laboratórios, eles olharam e viram o seguinte, cada um de nós aqui faz exame de sangue. Cada um tem o seu laboratório. Cada laboratório tem a sua máquina de fazer exame de sangue. Então, eu escolho o laboratório do Carlos para ir e faço meu exame de sangue. O outro escolhe o laboratório do Cristiano, o outro escolhe o laboratório do Daniel. Então, imagina que eu quero comprar uma cadeira. Eu posso ir na loja de imóveis do Daniel, do Carlos ou do Cristiano. Mas onde a cadeira é feita? Qual que é o equipamento que faz a cadeira? Aqui que os laboratórios falaram, cara, todos nós temos o mesmo equipamento que faz o exame de sangue. Por que a gente não põe um equipamento para fazer para os 3? Então, eles criaram o que ele chama, não é uma cooperativa, é uma forma colaborativa de produzir. Então, em 4 cidades eu vi isso, os laboratórios da cidade continuam lá, mas a produção do exame é num lugar só. E aí eles otimizaram a compra, porque eles compram em grande quantidade juntos e daí eles compram mais barato a matéria-prima, né? Melhoraram o desempenho, porque eles automatizaram a rede, então eles passaram a entregar mais rápido e cada um continua com a sua parcela de cliente livre para disputar mercados fora daquele ambiente, mas tudo é feito no mesmo lugar. Então, se eu pensar que um móvel precisa de prensar, colar e cortar, talvez isso tudo possa ser num lugar só. Né? E aí você fala, então tá bom, então eu não tenho mais o móvel Cristiano, com o selo Cristiano que eu fazia lá na minha fábrica de 25 mil metros quadrados. O que eu tenho agora? Agora eu olho para o usuário, eu posso ter o design. Então eu, em vez de entregar o móvel colado do Cristiano, eu vou entregar design do Cristiano. Então eu dou a oportunidade do meu cliente escolher o que ele quer. E aí, se nós temos as melhores máquinas de cortar, de colar e de montar, que permitem qualquer tipo de design, a gente entrega o design para o cliente. Então, você começa a vender o outro lado. Você usou a Magalu, eu também fiz compra lá. O que a Magalu dá? Logística. E ela entrega rápido. A Madeira não me entregou rápido. Então, assim, se eu fosse comprar de novo, onde eu ia comprar? Onde me entrega rápido. Então, a indústria, ela tem a logística, é um desafio muito grande.
Cristiano, Cristiano, se você me permite, essa coisa da necessidade de inovação, é muito legal a gente observar que quando a pessoa tem uma boa experiência, a régua dela aumenta, a expectativa dela aumenta. Né? Então, o Cristiano está destacando a questão da experiência que você teve com o Magalu, por exemplo, né? Então, às vezes, esses dias eu comprei um produto, chegou no dia seguinte, né? Esse é um conceito que vem de fora, imagina o exercício, a energia que precisa ser gasta por trás para eles conseguirem isso. Uma vez que você tem esse nível de serviço, a tua expectativa perante todos os outros que prestam o mesmo serviço passa a ser aquela. Então, veja, agora, com o tanto de experiência que a gente teve com bancos, né? Você fazer pagamento, você fazer transferência, você chamar um iFood, você chamar um Uber, ou você comprar um móvel e ter um nível de experiência excepcional, quer dizer, nivela a expectativa de todo o mercado num nível muito diferente. Por isso, a necessidade de inovação de todo mundo. Não basta fazer somente inovação incremental. Não. Tua opinião a respeito disso, Cristiano? Não, eu concordo. Eu acho que o incremental ele é importante, ele vai ter o espaço dele, mas é dar uma opção diferente do que a gente está vendo, mas de forma competitiva, né, para a companhia, né? E às vezes você precisa pedir ajuda para isso. Então, para isso que existe uma aceleradora, para isso que existe uma agência de inovação, né? Eu conheço algumas privadas que trabalham com esse tipo de modelo, é para ajudar a empresa a encontrar o caminho. Então, você faz um trabalho conjunto, né? Um trabalho sério, pautado em metodologia. Eu acho que você falou lá no começo da tua apresentação, é fundamental, não tem mágica, não é baseado no achismo, é baseado em metodologias, né? São metodologias que algumas já têm algum tempo, década de 90 para 2000, né? E que você digitalizou a própria metodologia. Então, essa é o principal caminho. Se eu quisesse mexer o caldo na minha companhia hoje, eu procuraria alguém que já trabalha esse serviço, que dá esse apoio. E aí volta a história do ecossistema. Então, estar numa região que tem um ecossistema fortalecido, que é o caso do nosso aqui de Londrina, onde você encontra essas agências, né? Então, por exemplo, se eu tenho máquinas, eu posso contar com o Senai. Se eu quero falar de gestão, eu posso contar com o Sebrae. Se eu quero falar de conceito, cultura e criatividade, eu posso falar com uma PUC, com uma UEL, com uma UTFPR. Então, é buscar ajuda ali dentro, é fazer o intercâmbio academia, mercado, que é uma coisa que a gente vem lutando há muito tempo. Acho que está na hora dessas pontas sentarem e terem essa conversa franca, honesta, mas com objetivos bem definidos. Olha, nós queremos traçar esse caminho porque a gente deseja estar melhor preparado para o mercado futuro, a gente quer vender diferente. E isso vai ser essencial, vai bater na nossa porta. Um exemplo disso é o seguinte, esse fim de semana a gente estava aqui em casa e a gente tem o hábito de cozinhar todo mundo junto aqui, né? E a gente faz a massa do macarrão, tudo meio italiano aqui, então, né? E aí eu tô no Spotify, e o Spotify entrou com uma propaganda e falou assim, você poderia ter escolhido uma fita cassete, mas você está ouvindo o Spotify. Aí o meu filho de 5 anos falou assim, papai, eu não sei o que é fita cassete, mas eu sei o que é playlist. Então, o meu filho, com esse comentário, mostrou o que é o mercado que eu quero. Então, o mercado não somos mais nós, entendeu, Daniel? Nós somos, eu não sei a sua idade, eu estou com 45, eu sou o segundo decanato da geração X, entendeu? Então, a geração X é outra coisa, porque a gente quer uns outros negócios, tal, de repente já está querendo até aposentar. Mas o Bernardo é o mercado futuro. Então, se a minha empresa ela quer perenidade, eu quero deixar um legado, eu quero deixar para o meu filho tocar, para minha filha tocar, é aquele negócio que eu quero, nos meus últimos dias, olhar para trás e falar, olha, minha empresa sobreviveu, continuou, é destaque. E isso é muito importante para quem está ouvindo a gente, ele pode ser do tamanho que você quiser. É o regional da minha cidade ou o mundo, não importa. Não existe, a gente fala muito do unicórnio que vale 1 bilhão, mas uma empresa que vende 50 milhões por ano tá bom também, de faturamento, você entendeu? Que vende 10 tá bom, depende da expectativa do indivíduo, né? Então isso dá para fazer, mas
seja 10 milhões ou 1 bilhão, é o Bernardo que vai consumir. E o jeito do Bernardo consumir Mudou. é diferente. É isso que eu quero dizer. Esse jeito é diferente, né? Então, o canal de venda é diferente, a oferta é diferente, o que ele espera do que você vai entregar para ele é diferente. Então, talvez o showroom da empresa não seja mais físico, mas seja com óculos 3D, realidade aumentada, né? Então, quanto tempo isso vai ser bom ou vai ser ruim, não sei. É difícil dar essas previsões, né? Mas que isso está batendo a nossa porta, está. E quem já está se adiantando e se preparando e se organizando, lá na frente vai ser o que vai ter a estrada mais lisa para botar o carro para correr. E vai chegar na frente, com certeza. Ô, Cristiano, e para isso acontecer, eu acho que era importante a gente conversar um pouquinho a respeito do conceito de capital de risco, né? Então, a gente comentou no início desse bate-papo como que a inovação, você fala inovação, o risco vem junto, né? Então, toda essa metodologia que surgiu nos últimos anos, ele vem para minimizar risco, não zerar. Mas existe o capital de risco. É óbvio que o capital de risco de grandes corporações, o conceito dos grandes fundos, mas como que a gente pode incorporar o capital de risco no nosso modelo mental, na nossa forma de alocar o dinheiro para iniciativas de inovação com expectativa de retorno? Então, eu queria só compartilhar isso aqui, queria a tua contribuição. Eu me lembro, eu ouvi de alguns norte-americanos falando assim, brasileiros, assim como pessoas de outros países, não têm paciência para queimar dinheiro. Aquilo me marcou, né? E aí eu falei, porra, peraí. Aí isso aqui é um desenho que eu fiz com a ajuda da minha filha de 5 anos, a Manu. O foguetinho é dela, ela que desenhou o foguetinho. Mas essa ilustração mostra um pouquinho da importância do capital de risco e de como modelos de negócios tradicionais que estão aqui brigando, às vezes olhando o vizinho, eu entendo tudo do meu vizinho, sei todo o portfólio de produtos, sei a estratégia, sei o cliente, sei tudo do meu vizinho. E daqui a pouco aqui embaixo tem um monte de novos negócios, um monte de startups, começando às vezes com 1, com 2, com 3 moleques ou não, com algum apoio ou não. Daqui a pouco esses caras começam a receber algum capital de risco, com uma proposta de valor, com uma experiência muito interessante, elas começam a atravessar esses modelos de negócio tradicionais, até irem cumprindo aquela jornada de validação que a gente falou no começo, validar problema, validar produto, validar solução, validar mercado, escalar. Daqui a pouco, na hora que a gente não se dá conta, virou uma mega empresa e ela está impactando diretamente as nossas empresas. Então, o capital de risco é aquele capital que financia iniciativas de inovação, pode ser de uma forma muito estruturada, através de fundos, através de aceleradoras, né, Cristiano? Ou pode ser dentro da sua empresa, eu estou disposto a perder R$1.000 nessa iniciativa de inovação. Então, entender um pouquinho o conceito de capital de risco, eu acho que é super importante para fomentar a inovação. Eu concordo, Daniel, e esse é um tema que eu gosto de debater bastante. Assim como você, né, também não tive a oportunidade de ir lá no Vale, mas já tive a oportunidade de falar com bastante gente do mercado de investimento. A Hot Milk hoje tem 9 fundos de investimento que podem pôr cheque de 500 a 5 milhões, a 30 milhões, a 50 milhões numa startup. Então, a gente conversa com essas pessoas rotineiramente, faz parte do nosso dia a dia. E, como eu disse, o nosso exercício é ser observador e ouvir bastante. A primeira coisa é entender que startup, e eu vou focar nisso, nesse modelo que é o que a gente está falando, não é commodity. Então, se a minha experiência era trabalhar e investir commodity e bolsa, que é risco, mas você tem uma trajetória, uma linha de previsibilidade que te permite mitigar e, às vezes, ser conservador e não ter um risco médio, moderado, inclusive, não é esse o ambiente da startup. O ambiente da startup é o contrário. Se você pegar as definições lá atrás, que você começou a colocar, é de altíssimo risco. Eu não tenho garantia nenhuma do retorno do negócio. Você fala, mas que chama? Cara, eu falei, pois é, não tem. E foi engraçado que uma vez a gente recebeu uma pessoa que era um investidor individual
individual, ele falou assim, ó, eu gostei da tua apresentação da aceleradora, do trabalho de você, mas eu não ponho R$1 aqui porque você não me dá garantia de 100% de retorno em menos de um ano. Eu falei, obrigado, ainda bem que o senhor falou, que o senhor quisesse colocar 100 milhões aqui, eu que não ia querer, que você ia me dar mais trabalho do que qualquer coisa. Volta para o commodity, porque essa margem ela é importante. Então, quando eu quero entrar nesse mercado, e aí é um outro trabalho, que é diferente daquele trabalho de criar o ambiente de inovação, é o trabalho do dinheiro, do capital, de onde eu vou, eu preciso ter lastro para isso. Então, jamais, quem estiver ouvindo a gente, comprometa capital da empresa, ou capital pessoal, que é importante para a tua vida, para as tuas contas, para o teu equilíbrio financeiro, com aventuras ou apostas em startup ou modelo de negócio disruptivo, seja lá o que for que coloquem para vocês. Jamais façam isso. Se eu quero entrar com isso e colocar uma grana aqui, que essa grana seja uma grana que não me faça falta lá na frente, que ela possa ser diluída. E qual que é a expectativa de retorno? Nunca menor do que 3 a 5 anos. Salva exceções. Uma startup muito boa, um modelo de negócio muito encaixado, que em 2 anos vai começar a atingir o break-even e te dar lucro. Então, é de 2 para lá, 3 para 5. Esse é mais ou menos o time. Por quê? Porque, no fundo, é negócio. Tem que vender, tem que escalar, tem que alguém comprar, tem que pagar, tem que criar uma marca, tem que disputar com concorrente. Né? Então, veja, se a gente vai criar hoje o marketplace revolucionário do móvel, eu tenho que derrubar o Madeira e Madeira. Mas o cara já tem um mercado estabelecido. Isso quer dizer que eu não posso conseguir? Não. Se o pessoal gostar mais do meu modelo do que do outro, ok, eu vou ter esse sucesso. Então, é importante situar nesse caminho. E aí, as aceleradoras também podem ajudar nesse processo, mas a gente não tem curso para investidores. Então, se eu quiser trabalhar a inovação dentro da minha empresa, eu tenho que reservar um recurso para isso, para trabalhar, para que isso seja... preciso dar tempo para isso. A única ressalva que eu faço sobre o comentário dos americanos é que a economia deles é completamente diferente da nossa e o número de gente que pode queimar dinheiro com o tempo lá é bem maior do que o nosso. Né? A gente trabalha aqui com uma conta mais apertada. Né? Não tem essa liberdade total, essa folga para queimar. Então, a gente precisa ser mais efetivo. E isso coloca a gente numa outra trilha. Aí volta a história de eu buscar ajuda. Se eu quero compartilhar investimentos, às vezes fazer co-investimentos, né? Então, sei lá, nós 3 aqui se juntamos, criamos um fundo anjo, um fundo que tem um baixo valor, sei lá, juntamos 500 mil nós. Como que a gente faz para entrar no jogo? A gente pode investir com outros, com quem já tem fundos maiores, enfim. E não adianta esperar que vai investir em 5 e vai ter retorno, porque você tem que ampliar seu leque. Tem que investir em 50 para começar a ter retorno. Pelo menos é o que a prática diz. Porque o funil, a boca do funil alto aqui, que vocês estão mostrando, né? A gente tem que começar ali para pegar o que está embaixo. E o embaixo, o dourado, o segredo da coisa, que vai ter sucesso, às vezes vem um fundo maior, um venture capital, que bota 20 milhões lá e leva da gente. Então, é importante, todo mundo precisa começar de um jeito. Tem que respeitar o começo também da startup. Né? A gente tem um case aqui da PUC que é muito interessante. É uma startup de health tech que participou do nosso primeiro ciclo de aceleração, que foi em 2016. Essa startup já passou por vários lugares e ela trabalha com blockchain, que é um negócio bem diferentão, né? E na saúde, mais ainda. E eles tinham uma proposta disruptiva para a saúde. Ninguém foi botando fé nos meninos. E no começo desse ano eles assinaram um contrato com a GSK, que é a GlaxoSmithKline, que é a 5ª maior empresa farmacêutica do mundo. Então, assim, se você fosse o cara para quem eles tivessem apresentado o projeto e você não investiu 100 mil quando eles pediram, agora se dá um soco, não investe mais. Porque agora já não vai, 100 mil já não resolve mais os meninos, entendeu? Agora é de 1 milhão para cima. Então, é isso que eu quero dizer. Como que calibra isso? Muito difícil, né? Quando eu buscar startup nos ambientes de ecossistema, que estão com algum auxílio, às vezes a gente consegue mitigar esse risco. Legal. O Cristiano, acho que tem algumas questões aqui, a gente podia partir para elas. Vamos lá. Pessoal,
As perguntas, por favor. Enquanto vocês vão lançando as perguntas aí, deixa eu fazer para vocês um comunicado. Plataforma de conteúdo estratégico voltado para decisões, setor moveleiro, integra esse webinar que você está assistindo, que você está participando, website, portal, e eu estou lançando agora no portal um espaço colaborativo de marketplace para oferta de produtos para a indústria moveleira, onde as empresas fornecedoras vão elas mesmas cadastrar a sua oferta, seus produtos e se comunicar com o fabricante de móveis de maneira gratuita. Esse espaço é gratuito, ele é interativo e colaborativo. E uma grande novidade, estou lançando também um espaço para oferta de mão de obra. Então, você empresário que está contratando ou pensando em contratar, agora você tem um lugar para anunciar a sua vaga. E você, trabalhador, que está procurando uma oportunidade, você tem aonde oferecer a sua vaga ou até mesmo procurar um emprego. E isso também é colaborativo e também é gratuito. Isso é uma maneira da gente olhar para o momento que a gente está vivendo e cada um fazer sua parte para fazer a roda girar e daqui a pouco, ali do outro lado, a gente sai de mãos dadas para um cenário para um futuro melhor. Ok? As perguntas, por favor. Um de cada vez. Sem briga, sem briga. Sem briga. Você está enxergando alguma pergunta aí? Eu não estou enxergando nada aqui. Não. Gente, o pessoal, eu costumo dizer o seguinte, quando não tem pergunta, é que a apresentação foi perfeita. Não ficou dúvida. Mas eu estava ouvindo vocês dois falarem aqui e estava pensando o seguinte, que oportunidade que essas pessoas que tiveram aqui hoje aproveitaram e aqueles que não vieram, que perderam. Vocês são mestres no assunto, vocês são feras. Eu estava ouvindo aqui, queixo caído e com vontade de entrar no cenário. Tanto que eu estava me sentindo parte disso tudo que vocês estavam falando. Vocês estão de parabéns, viu? Vocês são incríveis. Obrigado por essa contribuição aí para o setor moveleiro. Gente, as perguntas são de cada vez, por favor. O Daniel e Cristiano, se vocês quiserem complementar alguma coisa enquanto o pessoal toma coragem para perguntar. Eu quero só compartilhar uma dica. Tem uma série de coisas práticas que a gente pode fazer, né? A gente enquanto pessoa, a gente enquanto empresa, ou a gente enquanto investidor, e mesmo considerando que talvez toda essa ciência nova seja algo novo para nós, mas uma coisa super importante que eu quero compartilhar com vocês é se conecte ao ecossistema, conecte às startups. Passa daquele desenho, né, onde você apenas ficou como espectador ali de novos negócios surgindo, de rupturas. Não seja apenas espectador. Se conecte às startups de alguma forma, se conecte a iniciativas de inovação de alguma forma. Então, coloque, mas não separe. É muito importante, não misture. Não queira colocar processos de inovação, startups dentro da sua rotina normal, do seu modelo de negócio normal. Isso aí cria um choque cultural muito grande. Então, crie negócios distintos, coloque startups abaixo ou ao lado da sua empresa, do seu core principal e se destaque dos modelos de negócios tradicionais. Então, isso é uma das estratégias mais importantes para se conectar. Use os ecossistemas, fique sabendo que tem ecossistema no Brasil inteiro, veja todos os eventos que estão tendo próximos de você e se conecte de alguma forma. Daniel, seja para melhorar seus processos dentro do seu negócio, melhorar a experiência do seu cliente ou, de fato, criar um modelo de negócio inovador. Temos pergunta, vocês decidem quem responde, se um ou outro ou se os dois. Como as micros e pequenas empresas podem acordar para entrar na forma de inovar o seu negócio? Ou essa inovação se aplica inicialmente somente para as pequenas e para as médias e grandes empresas? A pergunta é do Emerson Langner, lá de Curitiba.
Ô, Daniel, responde essa que eu vou responder a de baixo. Boa. Eu começaria do seu pontapé inicial da inovação, ou seja, da observação profunda dos problemas ao longo do teu propósito. Então, se o teu propósito é proporcionar a felicidade das pessoas dentro de casa, através de móveis, vai observar quais são os problemas que ela tem relacionados a isso. E dali, às vezes, surgem, isso é uma das fontes principais. Fique muito atento, busque, seja bastante curioso em conhecer quais são as tecnologias todas, relacionadas ou não ao seu negócio. E a nossa capacidade de raciocínio humano, que é algo que nenhuma máquina, nenhum robô vai substituir, é justamente fazer essas conexões. A máquina ela é muito boa, tal do inteligência artificial, os machine learning, em replicar coisas lá de trás, fazer algumas predições. Mas o ser humano, a nossa mente, ela tem uma capacidade de unir uma tecnologia ou alguma variável que a gente viu a um problema para solucionar aquilo. A máquina nunca vai fazer isso, que é a capacidade criativa. Então, olhe o problema do seu cliente final. Não fique somente no seu intermediário, no varejo. Olhe o problema real do seu cliente final. Fique ligado em todas as tecnologias. Se associe e se mergulhe nos ecossistemas. Às vezes é uma conversa com alguém que está no meio, que entende um pouco de metodologia, que sabe o papel dos agentes, que pode te dar uma grande ideia e pode te assessorar em processos de inovação. Que é muito legal entender e conhecer, estudar, ler bastante, porque às vezes é um projeto de um dia na sua empresa, sem envolver ninguém de fora, que essa forma de fazer pode te levar a uma solução muito inovadora. Observar, prototipar rápido, validar rápido, coletar dados e, em cima dos dados, você tomar decisões de continuar, alterar ou pivotar, né? Que é mudar radicalmente a direção. Outra pergunta. Vem do Aurélio, que é presidente do Sindicato das Indústrias de Imóveis de Curitiba. Parabéns pela iniciativa e apresentação. Minha pergunta, tem um projeto, uma ideia. Como, escrevendo um projeto, prototipando, qual é o primeiro passo? Bom, então eu vou pegar essa aqui. Só para o Emerson, inovação não tem tamanho, tá, Emerson? Assim, pode ser para empresa de qualquer tamanho. Geralmente a pequena e a média, o proprietário ele vive o dia a dia da companhia e ele é o coração da companhia, da empresa. Então tem que partir dele o desejo de fazer diferente, né? E isso pode vir pela necessidade, porque ele está perdendo cliente, não está vendendo mais, né? Você olha assim, poxa, eu tenho a minha loja lá na rua, loja de rua, e as pessoas não estão indo mais lá. Então, ou eu permaneço nesse negócio e distribuo panfleto no semáforo, que já não funciona mais, ou eu vou entender, fazer um estudo e olhar por que as pessoas não estão indo na minha loja. E aí, criar em cima disso. E pegando esse gancho, já vai exatamente ali. Então, eu sou esse cara. E daí eu tive uma ideia. O que eu faço? A primeira coisa, quando a gente tem a ideia, é não esconder. Essa é a primeira coisa. Ideia na gaveta não é nada. Ideia não vale R$1. O que vale é um produto. É aquilo que alguém quer, deseja ter e paga por isso. É isso que vale. Então, o produto é o que vale. E para eu chegar no produto, tem um mantra que eu aplico aqui nas startups que passam na minha mão, que é execução. Ou seja, eu tenho que fazer. Agora que vem a ajuste, o como fazer. Então, se eu ainda não sou familiarizado com o processo, eu procuro ajuda com quem é familiarizado. Então, aí em Curitiba, a gente tem vários ambientes de inovação. Tem a própria Hot Milk, tem o CRIA, tem o Distrito, tem o Júpiter, tem uma série de atores no ecossistema de Curitiba que apoiam empresas, tem agências de inovação como a Raise, que fazem o que a gente chama de Open Innovation, ou seja, inovação aberta, que é eu levar tudo isso para dentro da empresa, né? Se eu sou uma pessoa, um CPF, e estou querendo criar uma coisa nova, dar esse primeiro passo, eu tenho que estar integrado no ecossistema ou eu vou fazer sozinho, né? Mas o sozinho
o que eu vou precisar para fazer. Se é digital, e eu sou, por exemplo, eu sou biomédico, eu não sei criar uma linha de código. Então, se eu tiver uma ideia para a saúde, eu preciso de alguém que faça código. Então, eu já não vou fazer sozinho, preciso de 2. Aí eu vou querer vender, tem que ter marketing, né? Mas esse fazer lá passa antes com a história de, será que essa minha ideia alguém quer? Então, é o tal que a gente chama da validação, né? Então, antes de todo esse negócio que você colocou na sua pergunta aqui, escrever um projeto, prototipar, talvez o prototipar venha antes de escrever o projeto, né? É saber se a minha ideia é aceitável, alguém vai querer isso. E a gente tem que pesquisar, tem que ouvir para quem eu quero, eu imagino que vai comprar a minha ideia. E aí você começa a aplicar ferramentas, né? É desenhar o meu cliente verdadeiro, saber se ele quer aquilo mesmo. Então, quando a gente parte do produto para a venda, o caminho é mais difícil. Quando eu parto da necessidade para o produto e para a venda, o caminho fica menos difícil. E é isso que a gente faz nas aceleradoras, que a gente faz lá na PUC. O nosso trabalho é esse, ajudar a construir esse caminho. Então, se eu ainda não sei, participar de eventos que falam de startup, que falam de criação de ideia, não necessariamente startup, tá? A gente trabalha dentro da universidade não só startup, mas projetos tradicionais, vamos chamar assim, com menos base tecnológica, mas que podem ser aplicáveis no conceito como um todo, na metodologia como um todo. Então, é se envolver nisso, acho que entrar no ecossistema, que é um ecossistema forte. Londrina também tem um ecossistema forte. E dar o primeiro passo. Não pode ter medo. Tem que procurar se expor um pouco. Acho que isso é necessário também. E fazer networking. Né? Aí o Emerson, lá de Curitiba, pergunta se seria, então, um plano de negócios, um novo plano de negócio para o momento de inovação? Depende. A inovação em si já é sempre uma transformação, né? A gente vai precisar avaliar o que é que eu quero com isso. Então, identificar primeiro o propósito. O porquê eu faço vem antes de fazer qualquer plano de negócio. Então, imagina o seguinte, se eu tenho uma ideia e quero começar pelo plano de negócio, mas não tenho produto, não faz muito sentido. Eu primeiro preciso ter o produto para saber se alguém vai querer ter aquele produto. Né? Então, a gente fala assim, vou criar um novo cortador de grama, que é controle remoto. Mas será que alguém quer isso? Será que alguém precisa disso? Alguém está disposto a pagar dinheiro para um negócio desse? Então, essa é a validação pré. Então, isso aí antecede um plano de negócio. Né? Porque isso aí é uma validação da necessidade. Isso é mais importante. Agora, se eu quero fazer uma atualização da minha empresa, olhar processo, eu também tenho que voltar para dentro, fazer uma leitura dos processos e talvez sim o processo impacte num novo plano de negócio. Por isso que às vezes a gente contrata aquelas mega consultoria que vão lá, vasculham tudo e vêm com um troço, não causa impacto no final do dia. Lá você vai falar, nossa, gastei tanto dinheiro com a consultoria, mas não melhorou minha venda. É porque a gente não está ouvindo. Né? E quem é melhor? É o consumidor. Uma coisa que a gente esquece é que nós somos consumidores também. Todo mundo que está aqui senta numa cadeira e veio da onde? A pergunta é, sua cadeira é confortável? Quando você foi comprar, como que foi sua experiência de compra? Você comprou a cadeira da tua fábrica? Às vezes o cara fabrica a cadeira e comprou a cadeira diretor, presidente. Eu nem sabia que tinha isso, né? Mas tem, né? De cadeira de presidente, secretário. Tadinho da cadeira da secretária, dura pra cacete. O cara comprou de outra marca. Porque às vezes ele não fabrica aquilo. Então, se você consome o teu produto, e isso a gente começa assim, são provocações para a gente tentar olhar para um novo cenário, né? Inclusive, o plano de negócio, né, Cristiano, ele também é uma coisa que tem que ser testada e alterada. É muito normal os novos negócios terem 5, 6 versões do seu plano de negócio. Esse é o plano de negócio, depois que você validou a solução, igual o Cristiano comentou, validou o teu público-alvo, validou o teu mercado, surgir lá um plano de negócio, é muito normal você alterar ele algumas vezes. E inclusive validando através de experimentos até você chegar num plano de negócio que, putz, esse é o plano. E aí você busca o teu crescimento rápido. Só para complementar aí, eu estava num
um evento desses de negócio de inovação em Florianópolis, e o fundador do Max Milhas, que é aquela plataforma para se comprar milhas e comprar passagem aérea mais barata, estava lá e a gente estava numa roda menor, assim, umas 8 pessoas conversando, e uma pessoa virou para ele e falou assim, pô, Max, mas como que é? Tua empresa hoje já é uma empresa milionária e tal, como que é o teu planejamento de negócio, teu planejamento estratégico? Não tem planejamento. É mais ou menos, né? Porque as pessoas falaram, cara, eu contratei uma consultoria para minha empresa, o cara entrou lá para fazer, a gente ficou 3 semanas fazendo planejamento estratégico, revendo o plano de negócio, não sei o que, ele começou a rir e falou assim, bicho, meu planejamento estratégico é o seguinte, quanto está o dólar hoje? Porque eu faço negociação baseado na variação, porque são as passagens que eu estou vendendo. Então, se eu programei uma campanha para amanhã e o negócio mudou hoje, eu já tenho que, durante a noite, mudar a campanha de amanhã, porque ele já não vale mais. Então, a gente tem um mínimo, evidentemente, de organização e planejamento e plano de negócio, mas esse plano ele tem que estar flexível para mudanças e a gente tem que responder rápido, porque os interesses mudam rápido, o concorrente aplica um negócio diferente rápido e eu preciso colocar atualizar o meu plano de negócio constantemente. Então, assim, a gente vive numa atualização constante. Então, eu não me prendo muito naqueles exercícios longos, complexos, fechados. A gente tem uma métrica, sabe onde quer chegar, isso óbvio, toda empresa tem que ter, mas a gente abre espaço para flexibilidade e isso é importante. Legal. Gente, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês dois, ilustres catedráticos e feras do assunto. Agradecer as pessoas que nos prestigiaram e agradecer principalmente o apoio que nós temos para esse projeto da Abimóvel, que é a Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário, o patrocínio da Movelpar 2021 e da Têxtil J. Serrano. E pedir permissão para vocês para projetar, dividir a nossa próxima palestra daqui a 7 dias, terça-feira, nesse mesmo horário, às 17 horas, a expert Cláudia Lenz, que tem experiência nas áreas de pesquisa, desenvolvimento de produto, processo produtivo, coordenação de projetos, feiras, eventos, e etc, 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 vai falar para a gente como aplicar tendências em cores e tecidos nos ambientes do novo normal. É esse momento que nós estamos vivendo. Sempre com o apoio da Bimóvel, patrocínio da Movelpar e da Têxtil J. Serrano. Ok? Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Até mais, obrigado.